grande brasileiro não é muito grande. Não é qualquer similaridade com outros grandes. Temos grandes brasileiros que querem conseguir. Tem nós, nos fornos para vai estimular não só a força, outro avanço. Nós temos que colocar outros fatores, não para que seja consegue dar conta disso. Não só aqui em Curitiba, não só aqui no Paraná, mas agora através das redes sociais, cada vez que a gente fala, a gente está falando para o Brasil, para que tenha uma intensa participação. Né? Quer dizer, o PET é uma conquista do cidadão, da cidadã petista. Nós podemos ter aí 300 mil filiados e filiadas. Não existe uma outra experiência de um partido com essa capacidade de mobilização e fazer com que, entre nós, o voto do mais simples e humilde filiado tem o mesmo valor do companheiro que foi candidato a presidente da República na outra eleição. Né? Então isso mostra a maneira como nós criamos um mecanismo democrático de participação que deve ser valorizado, que deve ser fortalecido. Nós queremos fazer um grande PET no dia 8 e queremos que a partir, inclusive, desse processo de retirada dos delegados, das delegadas, a gente possa avançar na construção, né, de um projeto, de uma proposta de futuro para o nosso partido, de organização da nossa presença no próprio congresso do partido, que vai acontecer lá no final do ano. Então, independente de nós estarmos aqui em vários grupos, né, estamos em chapas diferentes a nível nacional, discutindo ainda, né, toda a estratégia de cada um para o próximo período, nós temos uma grande unidade, nós temos uma grande convergência daquilo que nós pensamos, dos desafios que estão colocados. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. E, por fim, gente, eu e o Paulo hoje vamos ter a oportunidade de estar com o presidente Lula. Né? Eu acho que assim como cada companheiro e cada companheira que está aqui na vigília, de certa maneira, representa um pouquinho do sentimento de toda a militância do PT, a gente sabe também que poder, né, ser uma das duas pessoas que entra lá naquela quinta-feira é uma maneira de representar todos nós que estamos lá. Né? Então vocês podem ter certeza que para nós é uma enorme responsabilidade, né, cumprir essa tarefa, de ter esse encontro com o Lula hoje. Eu já estive aqui com o Lula em outras oportunidades, o Paulo também. E o presidente Lula ele tem essa capacidade extraordinária, né, não só de ser a liderança política que ele é, as pessoas ficam impressionadas. Como é que o Lula pode, há mais de 500 dias preso, ter tanta clareza para falar sobre a política internacional, para analisar os detalhes da economia do Brasil, né? Ele sabe mais sobre o que está acontecendo do que nós que estamos aqui fora. Mas o Lula também é uma figura humana extraordinária. E ele tem essa capacidade de fazer com que, quando as pessoas visitam ele, em vez da gente levar para ele conforto, da gente levar para ele, né, uma energia, é a gente que vai lá para receber isso. Né? Eu já tive visitas com o presidente Lula, que as pessoas começam a chorar e ele abraça, não chora, companheiro, não chora.
Levanta a cabeça, segue na luta, nós não vamos desanimar, né? Então é uma coisa louca, porque as pessoas vão visitar o Lula e saem de lá mais fortes do que quando elas chegam. Né? Que a gente possa hoje ter um grande encontro com o nosso presidente, para falar um pouco sobre a conjuntura, para falar um pouco sobre o nosso futuro. Eu tenho certeza que se nós já estamos cheios de alegria aqui, de energia de estar aqui junto com vocês, às 5 da tarde, quando a gente sair da Polícia Federal, nós vamos estar com, se fosse um celular, você está com a bateria totalmente carregada, né? A bateria e mais umas 3 baterias extras que tem por aí. Vamos sair de lá pronto, né? Para continuar na luta junto com vocês, conquistar a liberdade do presidente Lula. Eu tenho dito que a gente quer o Lula no Congresso do PT. Né? Nós não aceitamos fazer esse Congresso do PT sem o Lula estar conosco lá. Quem sabe que o Lula não vai conseguir votar no PET, no dia 8, né? Dá tempo ainda. Quem sabe se nós não vamos ter surpresas importantes por conta de tanta coisa que tem se tornado pública, né? Agora que nós descobrimos que até o outdoor era eles que tinham pago, né? Até o outdoor era fake. O cara mandava fazer um outdoor para ser auto-elogiado, né? É um negócio meio que é do fim da picada, né? Imagina eu mandar fazer um outdoor lá em Santa Maria, ou o Paulo mandar fazer lá em São Paulo. Você está na cidade do melhor deputado federal do Brasil. Você está na minha cidade. Depois descobriram que era eu que tinha mandado fazer o outdoor. Botar em nome de outro. E aí tirar nota em nome de outro. Do laranja. A especialidade deles é laranja. Né? Aliás, esses caras estão... Né? Vocês viram que ontem saiu uma decisão de transformar em secretas as agendas do Alvorada, do Jaburu e do Palácio do Planalto. E o nome do coronel que assina a ordem de serviço é Coronel Laranja. Né? Então, eles conseguiram. Esse negócio de laranja persegue eles. Né? Então, o Coronel Laranja é a figura que assina o ato ontem, transformando em secretas agora as informações. Nós já entramos quando o pessoal fala assim para nós, o pessoal fala assim para nós, né? Você tem que entrar na justiça. Acho que nós entramos todos os dias, né, Paulo? Tudo que vocês pensarem, nós já entramos na justiça. Essa doutora, nós temos vários anos também, né? Porque nós não podemos permitir que uma conquista pós-Constituição de 88, que é a transparência de quem, e não é só dele, é de todas as agendas do Palácio do Planalto. O povo brasileiro não pode saber nem quem os ministros recebem. Né? Transformaram agora em sigilosas as informações. Quem entra no Palácio do Planalto, quem entra no Palácio do Jaburu, quem E a gente tem algumas pessoas já participando aí, depois, né? Depois. E queria passar então já, sem delongas aqui, para o nosso companheiro
rodada e o Rosinha falou, vocês não querem que ele venha para Curitiba? Então agora segure a onda, ele veio para Curitiba e nós vamos estar do lado dele. Então, André, parabenizá-los por isso, né? Cumprimentar o Tadeu, nosso grande deputado, cumprimentar também o Péricles, nosso grande deputado. Quero cumprimentar a minha querida Ana Júlia, que liderou as ocupações aqui das escolas em 2016, cumprimentar o Samuel em nome da Juventude, cumprimentar meu líder, Paulo Pimenta, que tem feito um trabalho excepcional na liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. Mas eu também quero começar pela dimensão internacional. Desde 2009, tem uma mudança muito profunda no plano internacional. Em primeiro lugar, o sistema financeiro levou o mundo à crise. Mas não só levou o mundo à crise, como pegou e botou a conta no bolso dos trabalhadores. De 2009 para cá, eles ficaram mais ricos e os trabalhadores estão pagando a conta. Não só aconteceu isso, como eles também entraram no plano da política. Veja a eleição do Trump nos Estados Unidos, veja o Brexit, que aconteceu no Brexit na Inglaterra. Eles ganharam, a extrema-direita ganhou vários países, Polônia, Hungria, outros países. Em segundo lugar, uma revolução tecnológica como nunca tinha tido na humanidade, comparável ao tempo da escrita, quando a humanidade começou a escrever. E eles aplicaram essa revolução tecnológica para fraudar a política. Eles fraudaram, a eleição do Trump foi fraudada, o Brexit foi fraudado. E, em terceiro lugar, a indústria saiu e foi para a Ásia. No mundo inteiro, a indústria foi para a Ásia. Houve uma desindustrialização. Isso explica um pouco o surgimento da extrema-direita no Brasil. Na classe média, perda de empregos na classe média. E aqui no Brasil nós estávamos indo bem. Nós fizemos uma das maiores revoluções no sentido de mobilidade social. Nós tivemos 40 milhões de pessoas que estão em pobreza e miséria. Pusemos mais 4 milhões de jovens na universidade. Nós aumentamos o salário mínimo, aumentamos a massa salarial, criamos 20 milhões de empregos, descobrimos petróleo no pré-sal, né? Construímos outra geografia de poder no mundo através dos BRICS. Portanto, nós estávamos equilibrando o poder. O golpe de 16, que tem raízes nos Estados Unidos, ele foi para interromper essa experiência e as experiências de esquerda na América Latina. Eles usaram o aparato jurídico e policial aqui, a partir daqui. Por isso que eu acho que quem é republicano em Curitiba são vocês, não esse bando de loucos que usaram a justiça para fazer política partidária, né? Portanto, o golpe de 16, depois a prisão do Lula e a fraude eleitoral, que são 3 etapas do golpe, foram para responder essa agenda neoliberal, que foi a agenda que se colocou na ofensiva a partir de 2009. Essa agenda neoliberal, ela está destruindo o Estado brasileiro. Em primeiro lugar, vendendo empresas estratégicas e lucrativas. A BR Distribuidora é lucrativa e ela ajuda a regular o preço dos insumos do petróleo. Foi dada. Eles querem agora vender os Correios, que é uma empresa que integra o Brasil. É uma empresa que faz com que os mais pobres se comuniquem. Tem banco postal lá no Correio. Enfim, eles querem vender igualmente uma empresa lucrativa e estratégica. E eles querem vender a Petrobras. Eles estão avisando, eles querem chegar na venda da Petrobras. Ao mesmo tempo, eles fizeram uma ofensiva sobre a educação. Em primeiro lugar, no congelamento dos recursos para a educação e para a pesquisa. Em segundo lugar, eles agora soltaram esse projeto Futurice. Nós temos que entrar, inclusive, Paulo tem razão, nós estamos entrando com medida, nós temos que entrar com um MADIM contra o Futurice, porque não tem urgência para discutir, por medida provisória, o projeto dessa
dessa grandeza. E, em terceiro lugar, eles, além do corte de verba, além do Futurice, eles fizeram uma intervenção nas universidades. A Universidade do Ceará, eles nomearam o terceiro da lista. O projeto do Bolsonaro é que o Brasil volte a ser um país que vende produtos primários, que vende produtos commodities, não um país industrializado, sofisticado. Por isso que as verbas do CNPq acabaram para sábado, as verbas do CNPq. Eles têm dois valores. O primeiro é esse, a recolonização. Ele responde a esse projeto dos Estados Unidos para nós. E, em segundo lugar, ele tem um anti-intelectualismo que é uma das vertentes da extrema-direita no mundo, que é contrário ao pensamento, à autonomia, ao pensamento crítico, e, evidentemente, você tendo universidades autônomas, vai ter o pensamento crítico de oposição aos governos. É evidente. Portanto, eles estão destruindo o Estado brasileiro. O que eles fizeram na Amazônia? O fogo na Amazônia é a soma das medidas que o Bolsonaro adotou. A soma das medidas em desaparelhar o IBAMA, desaparelhar a fiscalização, diminuir as multas, dizer que o IBAMA era xiita, não é? Atacar o Fundo Amazonas, e tudo isso, no momento, o pessoal fez um movimento, que era aquele movimento do dia 10 de agosto, e deu uma das maiores queimadas que nós já tivemos no Brasil, de um patrimônio nosso que devia ter uso de pesquisa, de desenvolvimento de biotecnologia. Nós tínhamos que ter em Manaus e Belém um Vale do Silício, em termos de aproveitamento desse patrimônio ambiental para fazer fármacos, para fazer todo tipo de ingredientes para a indústria química, para a indústria de beleza, enfim. Nós temos ali um patrimônio para a humanidade e eles estão destruindo esse patrimônio para fazer pasto, para boi e para soja, para plantar soja. Então eles estão destruindo o que nós entendemos como nação, as nações indígenas, o Estado com papel estratégico, investimento em educação, investimento em desenvolvimento, um novo desenho mundial. Eles agora aliaram os Estados Unidos e passaram a estabelecer um grau de subordinação que o Brasil não teve nem na ditadura militar, esse grau de subordinação aos Estados Unidos. Então nós precisamos derrotá-los. E nós precisamos, para derrotá-los, nós precisamos mudar o PT. O PT, como está hoje, eu sempre costumo comparar, é como uma faca que perdeu o corte. O grupo majoritário do PT priorizou excessivamente a disputa eleitoral e perdeu o pé da disputa social e da organização da base do partido, onde estão os trabalhadores. E a classe trabalhadora está sob ataque nos direitos trabalhistas, nos direitos previdenciários, um patamar de desemprego que dificulta a luta. A classe trabalhadora vai ter dificuldade de fazer luta. E eu, então, acho que nós devemos discutir qual é a agenda de mudança do PT para derrotar Bolsonaro, libertar o Lula e voltar a governar o Brasil. Então, eu escrevi uma carta, ainda de sugestão, em que eu proponho 6 medidas para mudar o PT. Quais são as 6 medidas? Em primeiro lugar, o PT precisa voltar a fazer a organização de base. Ele precisa revitalizar, até se não me revitalizar, que precisa ter mais gente dentro dos nossos diretórios zonais, dos nossos diretórios municipais no interior do nosso país. E nós precisamos voltar a ter núcleos de base. Núcleos de base. Você chamar um militante e falar, vamos montar um núcleo de base no seu bairro. E nós vamos lá. O presidente do PT municipal vai lá, o presidente do zonal, para em cada território você ir para dentro do território. O Marcos Postman, ele tem uma visão
que as entidades, as instituições de representação do mundo industrial, elas têm as suas sedes na área urbanizada e não têm presença institucional nas áreas de periferia. E aí quem faz a cabeça do nosso povo, muitas vezes, são as religiões evangélicas que acabam tendo um viés conservador. Portanto, nós temos que voltar a nuclear os nossos militantes, os nossos filiados, a entrar de novo no local de trabalho, ter núcleos nas escolas, ter núcleo nas universidades, ter núcleo de juventude, ter núcleo em relação à luta das mulheres, de LGBT. Quer dizer, nós temos que estimular que os petistas se organizem em núcleos e esses núcleos retomem o enraizamento do nosso partido. Nenhum partido mudou o mundo sem ter presença profunda na sociedade, né? Todos os partidos de esquerda tinham células, tinham comitês em defesa da revolução, como o caso de Cuba, e nós perdemos esse enraizamento na sociedade brasileira. E nós temos que retomar, porque ele que vai dar conta de mobilizar, que vai dar conta de formar, que vai dar conta de presença nas lutas sociais, que vai dar conta de ir para cima dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Então, a primeira coisa é retomar a nucleação. Em segundo lugar, nós precisamos mudar a Perseu Abramo. A Perseu Abramo, ela tem que dar conta de desenvolver níveis diferenciados de formação para esse militante que está no bairro, para esse militante que está na fábrica. Desde uma interpretação da história do Brasil, das lutas sociais, dos intérpretes do Brasil, desde a interpretação de uma análise de conjuntura, até cursos mais profundos, do marxismo, das revoluções, enfim, nós precisamos ter uma formação. Nós, eu que já estou de cabelo branco, alguns aqui, se lembram no começo do PT? Eu fiz vários cursos de formação dentro do PT. Nós abdicamos dessa tarefa de fazer curso de formação. Então nós precisamos ter uma fundação Perseu Abramo que seja capaz de formar o conjunto da nossa militância para a política e também produzir conhecimento nas políticas públicas de ponta e atrair os melhores intelectuais do Brasil. Em terceiro lugar, nós precisamos mudar as finanças do PT. O PT vai ter 500 milhões de reais no orçamento do fundo partidário e do fundo eleitoral. Tem que ter transparência. Tem que diminuir o gasto em tarefas meio, que são carésimas, e jogar esse gasto em tarefas fim. Jogar esse gasto para uma melhor formulação e intervenção nas lutas sociais, para aglutinar grandes quadros que façam a leitura política para ajudar no nosso programa, na construção do nosso programa. E tem que ter integridade na gestão do PT. As crises que nós tivemos foi porque não houve ali controle. Dinheiro é política. E errar na gestão do dinheiro é nocivo. Portanto, eu acho que a gente tem que ter, de um lado, integridade, controle, e de outro lado, diminuir os gastos em tarefa meio para colocar os gastos em tarefa fim. Nós sustentamos uma estrutura cara que esse dinheiro deveria ir para outras finalidades, na minha opinião. Em quarto lugar, além dessas três tarefas, nós temos que oferecer para o Brasil um programa democrático, popular, que seja capaz de devolver ao povo o que foi retirado. Devolver o emprego, devolver a previdência, devolver os direitos trabalhistas, devolver programas, o SUS, fortalecer o SUS, fortalecer a educação, devolver ao Brasil o que é do povo. E seja capaz também de pensar quais são os elementos de uma construção, de uma economia, de uma sociedade socialista. O PT
tem que se contrapor ao neoliberalismo, como forma de vida, como organização da vida social. O capitalismo hoje é um neoliberalismo e nós temos que retomar o debate sobre o socialismo conjugado com liberdade e os valores socialistas, o valor do coletivo, do público, da solidariedade, enfim, apoiar projetos de economia solidária, né? O PT precisa voltar a ter uma direção colegiada. Nenhuma força política é capaz de agir sozinho o PT. E o PT deu certo nos momentos que houve equilíbrio interno das forças. Se uma força toma a direção partidária, essa força vai levar o partido à crise. Portanto, só tem bom partido se você tiver equilíbrio de forças e direção colegiada. E aí, nós temos que repensar a nossa direção. A nossa direção tem que fazer uma transição geracional. Né? Nós somos, muitos aqui, somos da década de 80, do começo da década de 80, a fundação do PT. E nós temos que ter uma juventude para quem você vai passando o bastão e atuando lado a lado. Eu sou contra essa história, vamos tirar os mais velhos. Não, você tem que, ombro a ombro, tem que fazer uma mudança geracional. O PT tem que ser um lugar em que o negro se reconheça, em que a mulher se reconheça como espaço de exercício de poder da população LGBT igualmente. E, por último, eu acho que nós temos que estabelecer uma vivência de frente política no Brasil. Nós temos que chamar o PSOL, chamar o PCdoB, chamar o PSB, chamar o PDT, setores da esquerda que às vezes estão em outros partidos, como é o caso aqui de Curitiba, o Requião do Paraná, e ter uma mesa permanente de debate para fazer a luta conjunta. Eu defendo, André, que o ano que vem, no Rio Grande do Sul, se tivermos essa mesa, e se o mais competitivo, se a mais competitiva for a Manuela, nós nos reunamos em torno da Manuela. Se aqui em Curitiba o Requião topar, Tadeu, eu acho que a gente iria aqui nos reunir em torno deles. Se no Rio for o Freixo, também fazer, se em São Paulo o PT oferecer, e assim por diante, tem que ser um mosaico. A eleição de 2020 tem que ser uma eleição que seja plebiscitária, como a de 74. É contra o Bolsonaro. Nós vamos reunir todas as forças para derrotar o Bolsonaro, e se ele chegar até lá. Se ele chegar até lá. Mas nós fazemos uma força para derrotar o Bolsonaro e chegar em 2022 com uma candidatura única da esquerda. Eu espero que o Lula esteja desvencilhado dos problemas jurídicos que foram criados contra ele para retirá-lo da eleição. O Lula está preso para retirá-lo da eleição e continua preso para botar essa pauta que estão colocando para o Brasil de destruição do Brasil. E, evidentemente, botar o Fernando Haddad para girar o Brasil. O Fernando Haddad tem que girar o Brasil. Ele tem que ir para esse país inteiro, ele tem que ter a estrutura do PT para ir em todos os municípios, porque ele é o nosso candidato a presidente natural, caso o Lula não possa. E juntar nessa eleição todas as forças capazes de, em 2020, eleger muitos prefeitos, eleger muitos vereadores e, em 2022, a gente derrotá-los e retomar o Brasil para todas e todos. Eu concluo dizendo o seguinte: só tem um jeito de mudar o Brasil, mudando o PT. Esse é o nosso desafio. E agora nós temos que ganhar essa agenda na base. Nós temos que ir para a base agora ganhar essa agenda. Domingo, somos de luta, liberdade para Lula, fora Bolsonaro e golpistas. Isso representa a dignidade da nossa militância. Eu, às vezes, vejo militante de cabeça abaixo, de cabeça abaixo por quê? Eu tenho orgulho, não sei se essa é uma boa palavra, eu tenho uma honra enorme da nossa história que nós já fizemos e do sacrifício que nós fizemos até aqui, que nenhuma outra força de direita ou de centro tem. Na esquerda tem muita gente parecida com a gente, que já esteve aqui, que está em outro partido, ou que não teve, mas que temos identidade.
Então nós temos agora que ir para cima desses caras e derrotá-los, né? E para isso nós vamos ter que fazer um processo de agitação na base petista, de profunda mudança na base petista e ganhar o PET. E é por isso que hoje eu e Paulo vamos ter uma conversa com o Lula, não é? E também tem o debate de hoje à noite, e como o Paulo disse, esse processo é feito por etapas, né? Eu acho que a etapa de domingo é muito importante, porque a etapa de domingo é onde o conjunto dos nossos militantes participa, né? E depois nós darmos uma agitada profunda, botar fogo nesse partido no bom sentido, não no sentido do amazônico, né? No sentido de agitar as nossas bases e chegar no Congresso com uma agenda para o PT que nós ganhamos essa agenda. E é esse o desafio, por isso eu parabenizo as companheiras e os companheiros, e se eu estivesse em Curitiba eu votava na chapa 400, e como eu não vou estar em Curitiba, eu vou votar na chapa 400 em São Paulo, e vou votar na chapa 200, que é da Resistência Socialista Internacional. Obrigado, gente, e estamos juntos. Lula livre! Bom, companheirada, a gente vai abrir algumas falas aqui, mas antes eu queria anunciar aqui, chamar aqui à frente, vem aqui, por favor, o professor Josete, a nossa candidata aqui no município de Curitiba, a dar uma palavra aqui para a gente também. Agora a paridade. Está quase dando a paridade. Boa tarde, companheiras, companheiros. Desculpa o atraso, mas hoje a gente tem que se clonar, porque está todo mundo chamando. Então, o pessoal daí nos chamou lá para um almoço, a gente vai dar uma passadinha antes. O Walter Pomar está aí também, né? E por isso que atrasamos aqui. Mas, enfim, eu acho que esse é um momento muito importante para o PT, acho que é um divisor de águas. E esse congresso vai ser fundamental para a nossa reorganização, né? A gente sabe que houve todo um esforço e uma movimentação, né, dos campos mais à esquerda do partido para que a gente pudesse, né, garantir a realização do congresso, né? Acho que nós não tivemos um momento mais ampliado para avaliar todo esse processo que a gente está vivendo, né? Que digamos, que mais visivelmente se constatou a partir do golpe e do impeachment da Dilma, né? Mas eu acho que nós, como um todo, erramos em avaliações, né? Tenho repetido isso, mas acho que é importante para que a gente possa realmente dar um salto de qualidade nas nossas ações enquanto PT daqui para frente. Acho que nós erramos a avaliação quando, né, muitas pessoas diziam que não haveria golpe, que não haveria impeachment, depois que o Lula não seria preso e depois que o Bolsonaro não ganharia, né? Eu lembro, e todo mundo dizia isso, qualquer candidato que for para o segundo turno ganha do Bolsonaro, né? E então acho que tem algo errado com as nossas avaliações, né? Então nós precisamos mesmo fazer uma reflexão muito profunda. É óbvio que tem todo o movimento, né, do capital internacional, das grandes petrolíferas, né, e o partido não conseguiu, né, avaliar o que estava acontecendo. Então é um momento que a gente precisa parar para que a gente se reorganize, faça autocrítica, não porque a direita nos diz isso, mas porque nós cometemos erros, sim, e a gente precisa, né, retomar a partir de alguns princípios que nos unem, que nos unificam, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Eu acho que está na hora da gente sair da passividade, e para isso concordo com o Paulo Teixeira, né? Não vai ser com meia dúzia de militantes que nós vamos retomar as coisas, nós temos que dialogar com a sociedade. E nós estamos aqui numa cidade que 76% dos eleitores escolheram o Bolsonaro, né?
Então, esse é um desafio para o PT no Brasil inteiro, mas acho que é um desafio maior para nós, né? Então, o trabalho de base, rearticulando, né, as nossas zonais não podem continuar sendo um espaço burocrático que se reúne só no momento do PED ou no momento da eleição. Nós temos que ter capilaridade, né, se organizar em núcleos, né? Eu acho que isso que o Paulo coloca é o que nós pensamos e defendemos quando fizemos a composição aqui em Curitiba, né, de todos os campos da esquerda, e entendemos que isso é para ontem, né? Quanto mais tempo a gente demorar para dialogar, para furar essa bolha, para estar intervindo no dia a dia, lá nas comunidades, no chão da fábrica, nas escolas, em todos os setores, mais demorada vai ser a nossa reação. E a gente está num descompasso, né? Eu acho que o desmonte, a destruição e as ações, né, desse governo que está se revelando, né, ultraliberal e com fortes traços fascistas, né, nós só vamos poder reagir com uma forte mobilização popular. Então, nós precisamos, né, ter uma ação mais ativa e nos organizar cada vez mais. Então, por isso estamos aqui, né, disputando a presidência do PT de Curitiba. Eu acho que nós precisamos da continuidade de um trabalho que foi iniciado, né, André, e que foi muito difícil, um PT sem estrutura, sem sede, com muitas dívidas, inclusive dívidas trabalhistas, que acho que isso é vergonhoso para nós, o PT. Mas foi dar um primeiro passo, né? Muitas ações, conseguimos pagar algumas dessas dívidas, agora já está dando para respirar um pouquinho, então agora nós temos que garantir uma ação mais efetiva, no sentido de dialogar com a sociedade. Então vamos, com certeza, né, para uma disputa, que eu acho que será uma disputa muito importante, mas que acima de tudo deve contribuir, né, para que nós retomemos, né, um partido vivo, orgânico, enraizado, capilarizado na sociedade, e que nós possamos voltar a dialogar, né, principalmente com os movimentos sociais, né? Não é possível a gente perder na região sul da cidade e o trabalhador e o desempregado não se vê reconhecido no PT, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio para o momento. E Lula livre, né? Lula livre é retomada da democracia, né? Lula livre, um PT forte, organizado e de luta. Muito bem, José, obrigado. Vou chamar aqui o Péricles. Companheiro Péricles, por favor. Companheiro, infelizmente não vou poder ficar, porque eu tinha uma agenda com o advogado às 1h30, para ser mais tarde a reunião, né? Vou dar para o meio-dia, eu não sabia. Gostaria muito de permanecer, mas depois o advogado vai continuar conversando, acho que na vigília. Gostei muito das colocações aqui, que foram sintetizadas depois por você, 6 pontos de extrema importância. Eu estou me dedicando assim, a pensar um movimento que é um movimento superpartidário, da onde vai dar um fermento para o PT crescer. Tem uma experiência mais de luta local, de poder local. Chamado Mota, que eu conversei com a André, que a gente faz uma discussão um dia. Mas vai mais ou menos a questão de transparência, colegiado, porque o partido não pode mais ser essa guerra interna monstruosa, luta por aparelho o tempo todo. Eu acho que um partido que é transparente, que trabalha em colegiado, dá um salto de qualidade enorme. A ideia nossa desse movimento, as direções são espontâneas. O senhor levanta a mão e participa da direção. E a prática que vai dizer se ele vai ficar ou não. E congrega toda a instância civil. Tem bandeiras modernas, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com a questão da justiça restaurativa, que é uma... Fomos nós se criamos, ninguém fala disso. Tem 2 escolas de Ponta Grossa que aplicaram, são escolas restaurativas. É uma revolução na escola. E começa a mostrar que a luta não pode mais ser corporativa só. O servidor público é o fermento fundamental para ele está sendo aniquilado. Tem que ter uma aliança estratégica para a mudança que nós temos lá atrás, de outra forma agora, com a mudança que aconteceu na sociedade. Você muito bem colocou que é uma tarefa da Fundação Perseu Abramo, assim por diante. Então, eu acho que esses bonecos é fundamental, eu concordo com isso. Eu estou começando a participar do grupo, pessoal.
O Paulo também, algumas pessoas, amigas minhas, de Ponta Grossa, começando por um grupo também. Então, dá parabéns por essa reunião e a gente vai estar junto lutando. Pena não poder ficar até o final. Obrigado. Valeu, Sérgio. A gente volta a se falar hoje lá na vigília e também no debate à noite, né? Tem mais alguém? O Augusto tinha levantado a mão. Tem uma pergunta pela internet. Eu acho que a gente não vai fazer fechamento na mesa de novo, porque já são 1h30, a gente tinha marcado até 1h30. Mas aí depois os companheiros e companheiras da mesa se responsabilizam aqui de responder essas questões e a gente publicar. Tá bom? Então a gente já está no nosso tempo, vamos passar aqui para o Augusto e aí depois, só mais para quem quiser fazer uma fala, e a gente encerra. Bem rapidinho, porque a gente está estourando o tempo, mas duas questões que eu acho que são importantes e vai aparecer à noite provavelmente. Com relação à questão nacional, eu acho que tem que organizar o partido com coragem de enfrentar o que está pela frente. E aí ele dizer com todas as letras aquilo que a gente disse na campanha eleitoral. Que esse golpe, esse governo está aí, entre aspas, né, as pessoas que estão no poder chegaram através de um golpe ilegítimo. Nós não temos que reconhecer como um governo legítimo. É um governo de exceção, de extrema-direita, e que está fazendo tudo aquilo que, entre aspas, a população não aceita que se faça, mas estão impondo à população uma política que não é a que as pessoas aceitam. E chegaram através de um golpe. Então nós temos que reafirmar isso. Não dá para reconhecer o governo e achar que dá para fazer uma oposição tranquila. Não temos que fazer oposição, nós temos que derrubar esse governo. Achar os meios, achar os fins, mobilizar a população para derrubar. A segunda é uma questão interna, que também é muito difícil da gente fazer o debate interno, mas aqui no Paraná, um dos pontos principais da gente ter colocado a nossa disposição de montar uma chapa no Paraná e não aceitar uma chapa de unidade, foi o processo de construir maiorias através de métodos absurdos, de fraudes, e que nós denunciamos no Paraná. Eu sei que teve em vários estados, teve uma comissão nacional para apurar fraudes. Nós não podemos conviver com isso mais no Partido dos Trabalhadores. Isso aconteceu na eleição passada, então você tem maiorias impondo políticas através de número de pessoas que não deviam estar lá. Isso não representa o conjunto do Partido dos Trabalhadores. Nós temos que encarar esses problemas para poder mudar. Não é escondendo os problemas que vai resolver. Esse é um problema que a gente tem colocado, veio à tona nesta direção também, e também tentaram legitimar vários processos fraudulentos que aconteceram no PEC passado. Então, eu faço um apelo que isso venha à tona e que a gente tenha coragem de enfrentar e punir aqueles que fazem esse tipo de ação interna, porque a gente é um partido de companheiros e é para isso que a gente tem que construir a luta, mas tem que ser companheiro de verdade. E isso eu não posso chamar de companheiro. Oi, tudo bem? Eu queria colocar uma coisa, Edmeia, tá? Professor de História, uma coisa que eu vi todos vocês falarem com relação aos erros, duas coisas, com relação aos erros e com a vontade de fazer parcerias com todo mundo que é de esquerda. O que eu percebi? Eu sou mulher, né? E eu achei assim que, com relação a Dilma, houve falhas. Eu acho que houve muito pouco apoio, né? Muito pouca força em lutar contra o golpe, sobretudo dos homens. Essa é uma crítica que eu tenho a fazer. Eu lembro assim, de vários movimentos que a gente percebia, mas por que, gente? Por que estão deixando, né? De alguma forma, ela ser... E eu não vejo ela incluída nessa nova parceria, sabe? Eu vejo pouco se falar da Dilma, pouco se incluí-la nesse processo. E ela foi muito injustiçada, tanto quanto Lula, né? Então, essa é a minha questão. Se nós queremos repensar o PT, repensem, né, essa questão das mulheres. Eu acho fundamental, sabe? Elas são referências, elas são participativas e elas têm uma força. E eu acho que a Dilma tem que estar colocada nessa nova situação. Essa é a minha opinião, só isso. Eu queria há muito tempo dizer isso, tá bom? A gente tem mais algumas pessoas que levantaram a mão. A gente está só com um problema que é, se a gente não encerrar agora, eles não vão conseguir almoçar. Eles vão ter que visitar o Lula daqui. Então, assim, se for muito rapidão, a gente consegue.
muito rapidão, e a gente faz aqui, ó, Guelma já vem aqui pra frente, mas é muito rapidão. O Paulo Pimenta já não come quando vem, então... É só para concluir, eu acho que é importante a gente nomear os agrupamentos que fazem parte da chapa estadual aqui no estado. A gente compõe a chapa estadual Militante Socialista, a Resistência Socialista, o Coletivo Sempre na Luta, do Oeste do Paraná, a Articulação de Esquerda e agrupamentos municipais aqui, o caso dos companheiros ali dos Campos Gerais, do Sudoeste, a turma em frente aqui também que está se somando à chapa estadual. E por fim, acho que o Augusto colocou aqui, a gente tem duas chapas aqui no Paraná, porque a gente tem divergências táticas, estratégicas e de método dessas duas chapas ali. Eu estou concluindo essa gestão ali. É uma gestão onde a gente não tem respeito da própria existência partidária. A gente tem um pré-candidato a presidente estadual do partido aqui do estado do Paraná, que ele pega e faz uma designação de gabinete institucional dos municípios onde vai ter urna e não vai ter urna. A gente tem um desrespeito não só da existência partidária, mas enquanto partido dos trabalhadores. A gente é um partido que não tem dono. Teve diversos companheiros e companheiras que tombaram para a construção desse partido ali. E eu, Samuel, que vou construir a geração dos próximos 40 anos do PT, eu não aceito esse PT meia boca ali. A gente tem uma estratégia socialista para o Partido dos Trabalhadores para o próximo período e não tem outra saída senão um PT de massa, de luta organizada. Obrigadão. Só para constar aqui, quando o Lula pediu que a gente fosse para a rua, a gente montou o Comitê Lula Livre Praça Tiradentes. Estamos lá toda sexta-feira, das 18 às 19 horas. Então, quem quiser se unir a gente, unir forças, estamos lá. E, além disso, fomos para vários outros lugares, né? Região metropolitana, na frente da igreja do Dallagnol, e ontem fomos na frente da casa do Dallagnol. Último, então, Ivan. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Ivan, eu sou candidato a presidente zonal Portão e fico feliz em estar nesse debate e também até pelas palavras do companheiro deputado Paulo Teixeira, que vai bem de encontro com a minha ideia de assumir junto com o Grupo Unidade e Resistência e Somos de Luta esse papel de ser candidato a presidente zonal Portão em função de, até coincidiu que o nome da nossa chapa lá, Paulo, zonal de base para fortalecer o partido. Em função disso, a base tem que estar mais inserida no processo de construção do partido, que nos últimos mandatos da Zonal Portão foi uma questão de uma família única que achou que fazer o partido é tradição familiar, não construir o partido no mandato com a nossa base, com a sociedade civil organizada, e acabou estando muito fraco. A gente até teve que tentar constituir um núcleo dentro da zonal, com um zonal em mandato, um grupo em mandato, não para contrariar, combater nenhum companheiro, ninguém é inimigo dentro do partido, temos divergências, em algumas discussões viramos adversários, mas a nossa meta, a nossa luta é uma só. E não posso deixar muito rapidamente, o Pimenta falou em função da questão desse projeto ridículo, entreguista, fascista do atual desgoverno, golpista. Eu sou servidor dos Correios, fui presidente do sindicato aqui no Paraná, da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, e a nossa luta não é só por nós, pelo nosso emprego, é pela sociedade, porque os Correios hoje só funcionam no Brasil porque é uma empresa pública e a lei exige que essa empresa funcione na prestação de serviço público para a sociedade no norte, no sul, no nordeste, em todo o país. E não vai ser os trabalhadores só que perderão o emprego, vai ser a sociedade que vai deixar de ter um serviço imprescindível que leva comunicação, porque não foi falado que atendimento bancário no Brasil todo. Hoje está sendo fechado várias agências no Brasil, que é o caminho da privatização com PDV, PDI, que o governo está oferecendo para tirar principalmente os trabalhadores aposentados. E nós queremos contar com a Frente Parlamentar em Defesa, que também está lá os 12 senadores também, Paulo Rocha, o Paim,
outros deputados federais, e a força de vocês, que com muitas mudanças vai ter que fazer, alteração de lei, vai ter que ter PEC para poder privatizar os Correios, a força de vocês com os trabalhadores, segurar e não permitir que essa empresa seja entregue, que não é uma empresa deficitária, pelo contrário, é uma empresa superavitária que está no Brasil todo, e se não for a força parlamentar com os trabalhadores da sociedade, vai ser destruída e entregue para capital estrangeiro. Obrigado, companheiro. Valeu, companheiros e companheiras, agradecer a presença do povo e todos que estão aqui, dizer que a gente continua o debate, tem muita gente querendo contribuir com várias questões, mas vamos fazer as mudanças que a gente precisa fazer no PT, resistir, combater as privatizações, combater o desmonte aí do Estado com esse governo, e fora Bolsonaro,